Meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, diga graças. Ó Jesus, eu estou sentindo aqui já uma graça tão grande. Você que está comigo aqui, diga glória a Deus. Diga, Jesus vai continuar fazendo. Eita glória. Você que está em casa aí, creia, porque Deus tem uma resposta para a tua vida nesta noite. Você que trouxe sua Bíblia, você que está com seu celular em casa, nos assistindo, abra ela comigo no livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, verso de número 7. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, verso de número 7. Livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, verso de número 7. Capítulo 6, verso de número 7. Quem achou, diga graças a Deus. Que diz assim o texto sagrado: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, parafraseando: Do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Parafrase, verso de número 9: E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todo quanto vos oprimiam. Parafraseando: E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Verso de número 10: E vos disse, parafraseando: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Parafrase: Não temais aos deuses, com letra minúscula, dos amorreus, que em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Verso de número 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente e valoroso. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente e valoroso. Quem crê que o Senhor está nas suas guerras, diga graças a Deus. O Senhor é contigo. Diga para quem está do seu lado, diga para quem está na sua casa, no sofá, do seu lado agora, na cama, com o celular nas mãos, diga: o Senhor é contigo, valente, valoroso. Deus vai guerrear as suas guerras nesta noite. Se você acredita, toma posse destas palavras, diga glória bem forte para o inferno ouvir, diga graças a Deus e tome seu assento, glorificando e aplaudindo ao nome do Senhor. Para mim é baixo, mas para o Senhor é alto. O capítulo de número 6 do livro dos Juízes de Israel nos traz um período bíblico em qual viveu os filhos de Israel numa terra geográfica por espaço nomeada Terra da Palestina. A antiga Terra da Palestina, no relato do livro dos Juízes de Israel, Israel estava vivendo o período da teocracia, o período teocrático. Teo significa Deus e cracia significa governo. Este período teocrático em que Deus governava, Deus levantava-se juízes para julgar a causa do povo de Israel. Foi um período por volta do século XII antes do nascimento de Cristo.
Esta data é por volta do ano 1050 a.C., ao período do ano 1000 a.C. O capítulo 6 relata um período a qual o Senhor enviou um anjo e levantou a Gideão como libertador do povo de Midian, e entregou Israel à liberdade, e entregou o juízo nas mãos de Gideão. Gideão reinou por volta de 40, foi juiz e julgou o povo, e a terra viveu em paz durante 40 anos. Este período da teocracia, bem sabemos nós, estudiosos da palavra, em que esse pedaço de terra bem pequena, por nome Palestina, a maior potência desta terra, a terra sobrevivia por plantações. Tudo girava no governo econômico desta terra, o governo teocrático, o governo que girava os fundos econômicos da terra da Palestina, girava em torno da plantação. Bem sabemos nós, em que a plantação era a maior potência da terra da Palestina. A plantação gerava emprego, a plantação gerava uma grande mão de obra, em que gerava um torno de um lucro muito alto para o governo da terra de Israel. Israel e a terra da Palestina não sobrevivia só com plantações, mas como sobreviviam com a maior importação e exportação para outros países, como a plantação do trigo, a plantação da uva, a plantação da oliva. O trigo era feito pão. O pão, na maioria das vezes na Bíblia, simbologicamente, o pão era colocado como algo sagrado, como os sacerdotes usavam para dentro do templo, para santificar, ou como o simbolismo da palavra de Deus. O pão, na Bíblia, era simbolizado também a maior economia do governo de Israel, onde se girava um fundo lucrativo muito alto para o povo de Israel. Além do trigo, a plantação da uva. A uva, senhoras e senhores, a uva era usada para extrair o vinho. Dentro de um lagar, que era um tanque de pedra, eles pisavam na uva, extraíam vinho. A ceita e festas religiosas só era feita com vinho. Se o vinho acabasse, acabava a festa. E a festa, ela tinha que ter vinho para os 7 dias de festa, porque se o vinho acabasse, o dono da festa era notificado ou multado. A festa tinha que ter o vinho. Então o vinho era algo muito valioso e caro, era plantado na riqueza das plantações da terra da Palestina. Entenda que a oliva também era uma plantação, era uma matéria muito prima, uma matéria-prima que essa oliva tirava a azeitona, que se extraía o azeite. O azeite, bem sabemos nós, em que era uma matéria-prima muito cara, que nem qualquer um que conseguia adquirir um azeite. O azeite era algo como uma matéria-prima que era usado dentro dos átrios, era usado dentro do templo, era usado dentro do templo da adoração, dos átrios do Senhor, como a unção de Deus para a cabeça dos sacerdotes, a unção de Deus na cabeça do cordeiro que era sacrificado, em que o sacerdote pegava aquele óleo da unção que era tirado do azeite, cortava o animal no meio, sangrava o animal da tampa da propiciatória da arca, sacrificava a primeira parte para ele, a segunda parte colocavam as mãos em posição e diziam a palavra em hebraico seguinte: Baruch atah Adonai, o Senhor Deus te abençoe. Após isso, sacrificavam e ungiam o animal, e entregavam a Deus como sacrifício perfeito. É bem verdade em que o azeite também era usado no tempo antigo da Palestina, porque as ruas da Palestina, elas não tinham iluminação pública como temos nas usinas elétricas que nos fornecem luz elétrica.
Temos usina como a Light hoje e como muitas outras que estão espalhadas pelo Brasil. Corrente de luz elétrica, postes, iluminação de poste. Nós temos luzes que nos ilumina durante a noite. Na Palestina ainda não tinha essas modernidades. A noite caía, a tarde caía, o breu vinha. E os hebreus andavam, todo o povo de Israel, todo o povo palestino, eles usavam uma lâmpada. O combustível desta lâmpada, para se manter aceso, era o azeite. Então o azeite era como um combustível. Todo mundo precisava do azeite. O azeite era como um posto de gasolina. Todo mundo precisa do combustível para se locomover com carro de dia e de noite. O povo palestino precisava de andar com suas lâmpadas acesas à noite, porque não tinha iluminação pública. A iluminação era o azeite, que era o combustível daquela lâmpada permanecer acesa. Lembra das 10 virgens, no capítulo 25, nas ruas da Palestina? Elas precisavam de azeite para manter a sua lâmpada acesa. Você já entendeu a riqueza das terras da Palestina? A maior riqueza da terra era também na área silvestre. As madeiras que eram crescidas e que eram exportadas para o Oriente Médio, para o Egito, eram exportadas para a Babilônia, eram exportadas para a Síria. Ela tinha um grau de exportação muito alto, em qual girava um governo e girava uma economia muito alta. Este país era pequeno, mas a potência era grande, a riqueza era grande, como nos dias de hoje. A Palestina é a maior potência mundial na área do petróleo. Se você olhar, os maiores petroleiros são os árabes que estão lá nas terras da Palestina. É uma terra muito rica e muito contemplada pelo mundo. E hoje as nações, a maioria atacam a Israel por causa da sua riqueza, para sitiar a terra, para acabar com a terra e tomar as riquezas dela. Sendo que as terras da Palestina, na área silvestre de exportação, a maior potência dela está numas madeiras, uma por nome cedro. O cedro era usado pelos reis na terra de outros países, a terra dos Medo e Persas. Os reis usavam o cedro como uma madeira ou como uma vara de juízo, ou como vara de autoridade. Lembra do rei Assuero, quando foi receber Ramã? Ele recebia uma visita com o cedro em suas mãos. Se ele estendesse o cedro, ele autorizava a visita. Se o cedro continuasse em suas mãos, é que ele não receberia aquela visita. A madeira do cedro também era usado pelos egípcios. Os egípcios não usavam qualquer coisa. Os egípcios, uma das potências maiores do mundo, era o governo do Egito. Os homens árabes, sheiks, os homens mais ricos do mundo, se localizavam, ainda se localizam na terra do Egito. Andavam todos cobertos de ouro. E a comercialização da madeira que também os egípcios usavam era esta madeira de cedro. Os reis do Egito também usavam esta madeira de cedro como sinal de autoridade. Observe em que Moisés usava um cajado em suas mãos. Isso aqui é pouco revelado, mas Moisés veio do berço do Egito. Moisés não usava qualquer coisa. Moisés não comia qualquer coisa. Moisés não utilizava qualquer utensílio. Não pense vocês que a madeira de autoridade que estava nas mãos de Moisés, aquele cajado de autoridade que estava nas mãos de Moisés, não era qualquer madeira que você pega em qualquer esquina, em qualquer árvore e quebra, que é de graça, que não vale nada. Era o cedro, era uma madeira muito cara, porque tudo que tem autoridade, tudo que tem vocação, tudo que tem chamada, não quebra, não pega em qualquer esquina, não é de graça, não é qualquer preço, é caro, custa caro, tem um preço a ser pago. Então aquele cajado que estava nas mãos de Moisés era o cedro, uma das maiores potências da terra da Palestina. Deu para entender? Diga amém. Uma das madeiras chamada pinheiro, a faia, o carvalho,
O carvalho nos relata, no capítulo de número 6, no verso de número 11, quando o anjo apareceu a Gideão, e o Gideão estava debaixo do carvalho que estava em Ofra. O carvalho era uma madeira muito grande, era uma árvore troncuda, era uma árvore que tinha uma raiz muito grande. Então o anjo apareceu para Gideão debaixo do carvalho que estava em Ofra. A acácia também era uma madeira muito comercializada e considerada como madeira-prima. Esta madeira de acácia, ela produzia espinhos. A madeira de acácia, ela ficava em difícil acesso para pegar esta madeira. A madeira do acácia, ela era considerada como instrumento de santidade máxima. Me prova isso, Sérgio. Provo a comercialização da madeira de acácia. A madeira de acácia foi usada por Moisés quando Deus deu uma ordem do céu dizendo: Moisés, construa uma arca 6 por 6 covados, com uma tampa chamada propiciatória, com 2 serafins com as asas apontadas umas para as outras, 4 argolas, 2 bastões que carregaria ela em seu ombro. Esta arca da aliança, que era banhada de ouro de cetim, era chamada a presença de Deus. A presença de Deus foi construída por esta madeira por nome acácia. Sérgio, o que mais foi construído por esta madeira de acácia? Me prova na Bíblia. Provo. Ageu capítulo 2, verso de número 4. Ageu disse: esforçai-vos, povo de Israel, e trabalhai, porque o Senhor é convosco. Suba aos mais altos montes, pegue as madeiras de acácia e reconstrua o templo do Senhor. A acácia serviu para construir a arca, que simbolizava a presença de Deus. A acácia madeira foi reconstruído o templo do Senhor pós-exílio. A acácia era uma matéria muito prima, uma madeira comercializada e exportada por um preço muito alto. A palmeira, a murta, o lírio do campo e a rosa de Saron. A potência do povo da Palestina e de Israel gerava em torno da plantação. Deu para entender agora a crise em que eles estavam vivendo neste momento de servidão? Era um momento que no capítulo 6, o povo de Israel estava em escravidão durante 7 anos na mão do povo de Midian. Eles plantavam, o povo arrancava. Eles plantavam, os midianitas arrancavam. Eles juntaram-se com povos nômades do deserto da Síria. Eram povos arábios, chamados de povos malequitas. Juntaram-se com o povo do deserto, e a Bíblia diz que eram como gafanhotos, eram incontáveis. Eles vinham, arrancavam toda a plantação. Pense vocês, a crise que gerou o desemprego, a porta se fechou, a crise mental, a crise para dentro de casa chegou para o povo. A terra sobrevivia e era uma das maiores potências mundial. Ela sofreu um ataque por 7 anos pelas mãos do povo de Midian. E quem era o povo de Midian? Eram povos nômades dos desertos. Eram descendentes de Abraão, árabes dos desertos da Síria. Observe em que Gideão era filho de Joás, o abiezrita, da tribo dos filhos de Jacó, Manassés, a tribo mais pecaminosa das 12 tribos de Jacó. Observe, Gideão tinha apenas 16 anos de idade. Significado do nome Gideão significa destruidor. Gideão era o 5º juiz de Israel. Em hebraico, Gideão significa Gidom. Gideão era conhecido como Jerubbaal, aquele que luta e contende
contra a Baal. Gideão foi o juiz em que juizou a terra da Palestina por volta de 40 anos. E Gideão morava em Ofra, próximo ao monte Gerizim. Observe em que no período do século 12 a.C., a durabilidade do período de Gideão foi 40 anos, do ano 1050 ao ano 1000 a.C., até o reino do monarca Saul. O Gideão, ele ficou no período de crise, debaixo do carvalho, malhando trigo no lagar, para poder salvar o alimento da sua família. A invasão do povo de Midian, eles invadiram a central da Palestina, entraram em uma cidade por nome Tabor, executaram os irmãos de Gideão. Gideão estava debaixo do carvalho, vivendo um momento de escravidão, vivendo um momento de servidão, vivendo um momento de crise, vivendo um momento de pandemia, vivendo um momento de porta fechada, vivendo um momento de crise emocional, vivendo a pior fase de sua vida. Capítulo 6, verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe disse: vai, homem valente e valoroso, o Senhor é contigo. Observe em que todos os juízes de Israel foram usados para libertar o povo de Israel. Acredito que Gideão olhou para Otoniel e disse: Otoniel foi bom como juiz. Acredito que Gideão olhou para Eude e disse: Eude foi o melhor juiz de Israel. Acredito que Gideão olhou para Sangar e disse: Sangar era valente, era guerreiro. Acredito que Gideão olhou para Débora e disse: aquela era uma juíza poderosa. Acredito que Gideão olhou para Abimeleque e disse: Abimeleque tem o dom de ser juiz. Acredito que Gideão olhou para Tolá e disse: Tolá, este é apto a ser um juiz de Israel. Acredito que Gideão olhou para Jair e disse: Jair, este merecia ser juiz por toda a vida. Acredito que Gideão olhou para Jefté e disse: Jefté, por ser rejeitado, esse sim tinha que ser juiz valente e valoroso. Acredito que Gideão olhou para Ibissã e disse: Ibissã deveria ser um dos melhores juízes de Israel. Acredito que Gideão olhou para Elon e disse: Elon também foi um juiz bom no governo da Palestina. Acredito que ele olhou para Abidom e disse: eu jamais seria como Abidom. Acredito que ele olhou para Sansão e disse: um juiz forte como Sansão eu não seria nunca. Acredito que Gideão olhou para Eli e disse: Eli, ele teria, além de ser juiz, tem autoridade no templo do Senhor e na área sacerdotal. Acredito que ele olha lá para frente e vê Samuel, o último juiz de Israel, e diz: homem jovem, entregue ao templo, que tem autoridade, intimidade com Deus e ouve a Deus, e é apto para ser juiz, profeta e sacerdote. Quem dirá eu? Gideão não tinha credibilidade. Gideão era rejeitado pela sua família. Gideão estava no momento de crise e servidão. Foi aí que Deus pegou a contramão da coisa. Olhou: Gideão, o homem não te dá credibilidade, mas eu dou. Gideão, o tempo é de crise, mas eu quero te levantar. Gideão, a porta está fechada, mas quem disse que eu dependo de porta fechada para abrir a porta que eu quero abrir para você? Gideão não tem credibilidade em sua família. Quem te disse que eu preciso de família rica para operar o que eu quero na tua vida? Gideão não tinha muita credibilidade pela sociedade. E quem disse que alguém tem que acreditar em alguma coisa para Deus fazer o que tem que fazer na tua vida? Gideão viveu em um momento em que a sua casa vivia as piores crises de Israel por durante 7 anos. Eu acredito num Deus todo poderoso, em que vem na contramão do mundo e que não vem numa época festiva para chamar ninguém. Eu acredito num Deus que vem num ano como pior como esse de 2021, ano de luta, ano de pandemia, ano de luto, ano de crise, ano de porta fechada, ano de tudo dando errado. É aí que Deus vem na contramão e diz: quem
Quem disse que eu preciso de pandemia para abrir porta? Quem disse que eu preciso de tempo ruim para dizer que eu estou chegando? Quem disse que eu preciso da opinião de alguém na tua vida para te levantar? E se você acredita que o Deus da pandemia, que levanta homens na pior fase da vida, acredita nisso, levanta a mão e glorifica bem forte, porque Deus vai levantar na pandemia, Deus vai abrir porta na pandemia, Deus vai escancarar as portas para você entrar. Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão teve um processo para separar o trigo da palha. O processo em que Gideão estava separando o trigo da palha. Todo lavrador, todo homem que colhe trigo, ele faz a separação. Porque o que tem utilidade é o trigo e não a palha. Eles usavam a peneira. Gideão estava debaixo do carvalho que estava em Ofra, dentro de um lagar, tanque de pedra, malhando trigo, lugar de pisar uva, escondido numa caverna, no vale de Ofra. O anjo apareceu e disse: vai, homem valente e valoroso, o Senhor é contigo. O lugar é improvável, mas quem disse que Deus precisa de lugar improvável para operar o provável? O lugar era de malhar uva, mas ele estava malhando trigo. E quem disse que Deus precisa do ambiente que você está para te levantar e fazer o que Ele quer na tua vida? Aleluia, glória a Deus. Gideão estava malhando trigo. E o que me chama a atenção é que qualquer lavrador de trigo, vocês sabem que eles usam peneiras, esfregam o trigo da palha e faz o processo de separação. O trigo cai e a palha fica por cima da peneira. E todo lavrador de trigo, quando separa a palha do trigo, ele joga a palha para o alto e o trigo cai e permanece. E o que voa é a palha, porque é leve, não tem peso, te atrapalha. Só está, Jesus amado, Deus Todo-Poderoso. O vento vem, assopra o que é palha, deixa o que é trigo, sopra o que não ajuda, deixa o que ajuda, assopra o que atrapalha, deixa o que não atrapalha, assopra o que não soma, deixa o que soma, assopra o que não presta, deixa o que não presta, assopra o que é ruim, deixa o que é bom, assopra o imperfeito, deixa o perfeito, porque palha trai, trigo não trai. Palha não ajuda, trigo ajuda. Palha não colabora, trigo colabora. Palha não chega junto, trigo chega junto. Palha só arranca, trigo não arranca. Deus vai levantar uma geração de trigo para te ajudar, te levantar, te ajudar, te levantar, te ajudar, te levantar. Se prepara, porque a partir deste mês Deus vai levantar uma geração que vai botar o dedo na cara e dizer: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te levanto. Chega dessa geração que só quer pegar na tua mão pelo interesse do que você tem. Deus vai soprar um vento para jogar fora o que é palha e deixar na tua vida o que é trigo. E quem toma posse, levanta a mão. Quem recebe, abre a boca, abre a boca, abre a boca. 5 minutos adorando a Deus, vai! Tem gente dizendo: Deus é covarde porque soprou um vento. Tem gente magoado porque alguém parou de falar contigo. Tem gente com mágoa porque te bloquearam no WhatsApp. Tem gente com mágoa porque te tiraram do Facebook. Tem gente com mágoa porque excluíram o teu número de telefone da lista. Meu filho, não fica magoado, não chame de perda aquilo que o Senhor te deu livramento. Deus tira o que é bom para te acrescentar o que é. Jesus, o que é bom para você não é bom para Deus. Então Deus tira o que é ruim para acrescentar o que é bom na tua vida. Então não chame de perda aquilo que foi livramento de Deus. E se você recebe, levanta as duas mãos no teto, dá uma glória bem forte e abre a boca e glorifica. Não temos muito tempo. As características desse texto, eu explico e sento. O período de escravidão, servidão, crise,
descredibilidade, lugar impróprio, porta fechada, crise emocional. Características? Primeiro processo, separação. Porque para Deus te dar o que você tem que receber, primeiro Ele tem que separar o que é ruim da tua vida. Segundo processo, quantidade não é qualidade de guerra. Nem sempre todo mundo que guerreia do teu lado está dizendo, eu estou contigo para te ajudar. Tem gente que só diz que está guerreando contigo, mas só para botar o pé para você tropeçar. Então primeiro Deus vai separar essa multidão, como te separou os 32 mil de Gideão, porque Deus não dá glória para homem, a glória sempre será de Deus. Gideão olhou a multidão dizendo, será que esses 300 dá para guerrear com incontáveis homens? Deus disse, se eu deixasse todo mundo ia dizer, Gideão só chegou porque eu fiz, só chegou porque eu ajudei, só chegou porque foi por minha causa. Então para o homem não bater no peito e dizer, foi 32 mil, eu deixo 300 para dizer, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Ninguém vai abrir porta de faculdade para você, ninguém vai abrir porta de emprego para você, ninguém vai te dar carro, ninguém vai te dar casa. Deus não vai permitir do homem te ajudar para depois jogar na tua cara. O Deus vai abrir a porta do céu para você entrar, porque a glória dele aqui é dele, tudo é dele, a porta é dele. Ele vai abrir para você entrar. E se você acredita, abre a boca, abre a boca. A terceira característica, Deus não dá glória para a multidão. Quarta característica, nem todos que começou vai terminar. Começou 32 mil, mas só terminou 300. É sempre assim, tudo que começa, estou contigo, está com gás. No começo é tudo bom, no começo é tudo legal, mas o negócio eu quero ver que no meio da guerra. Começar todo mundo começa, mas eu quero ver no campo de batalha. Porque é o momento que você está chorando, o momento que você está expressando o seu pior momento da tua vida, é aí que pessoas, elas zoam, elas riem do teu pior momento, elas tiram aquilo como vitimismo, acham que você está se vitimando, elas se zombam da tua dor, elas não estão contigo no tempo de guerra. É por isso que antes de te escarnecer, Deus tira, Deus coloca para longe, Deus separa, porque Deus não permite que servo dele seja escárnio de carnudo na face da terra. A quinta característica, ninguém vence guerra sem provar crises. Deus não ia dar um juizado de 40 anos para Gideão, sem Gideão ter passado pela experiência dos 7 anos, que é o tempo da perfeição de Deus. Sexta característica, Gideão quebra o pacto com o opressor. Sérgio, como é que Gideão quebrou o pacto com o opressor? Porque não adianta nada Gideão guerrear, mas o altar de Baal está levantado. Primeiro eu tenho que fazer o quê? Quebra o pacto com o diabo. Quebra o pacto com o opressor. Porque não adianta vir para a igreja guerrear segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Entra 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. A vida nunca muda. Por quê? Enquanto você vem aqui, mas o altar de Baal está em pé lá. Você vem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas o altar de Baal ainda está de pé. Quebra o pacto com o opressor, porque não adianta ouvir louvor na igreja, escutar pagode lá fora. Não adianta falar bonito aqui, mas xingar palavrão lá fora. Quebra o altar de Baal, quebra o pacto com o opressor, entrega por total a tua vida, que tu vai ver as guerras sendo vencidas, porque o Senhor é contigo. Gideão, tu é valente e valoroso, você pode, você vai chegar, você vai conquistar. E se você acredita, levanta as duas mãos, glorifica bem forte, aplaude a Deus e diz: eu tomo posse dessa guerra. Maravilha.